Toda quarta-feira, nós temos o tradicional comentário do Dr. Nelson Egon Geiger. Bom dia, Dr. Nelson. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia a todas as pessoas que estão atentas no nosso grande portal Clique Camaquã. As pessoas que nos prestigiam com audiência, e esse prestígio, evidentemente, não é meu, o prestígio é do nosso portal. E é através dele que têm sido espalhadas, divulgadas, grandes mensagens, grandes entrevistas, atualizado noticiário na nossa cidade, na nossa região, com extensão, São Lourenço, né, e Pelotas. Mas há muitos anos atrás, mais precisamente em 1968, foi feito um filme com Peter Sellers como ator principal, ator inglês, Peter Sellers, um filme chamado Um Convidado Muito Trapalhão. Que a senhora e o senhor vão perguntar o que tem que ver esse filme com o comentário. Mas tem a ver. Como eu estive afastado daqui a semana passada, em razão do feriado de 24 de junho, fazem 2 semanas, então, do meu último comentário para hoje. E exatamente na semana passada, no dia 24, seria mais atual, já que falei em notícias atuais, que eu falasse o assunto que vou falar hoje. O assunto se refere a meados do mês de junho, mais precisamente dos dias 15, 16 e 17, quando ocorreu, na França, uma cidade francesa, a reunião do G7, as 7 maiores economias, os 7 países mais importantes do mundo, que se reúnem anualmente para tratar dos interesses da economia mundial e outros interesses e outros assuntos que são interesses da comunidade mundial, do mundo inteiro. Antigamente era G8 essa reunião, porque os países que a compõem, entre os países que a compõem, naquela época também participava a Rússia, que depois foi afastada em razão de um problema lá, quando houve um problema na Crimeia e o grupo afastou a Rússia. Então, agora são 7 países mais importantes do mundo, economias mais importantes do mundo, que se reúnem anualmente para tratar aqueles assuntos que são os que mais, no momento, mais atuais, interessam para o mundo inteiro. Como a reunião foi na França, o presidente francês Emmanuel Macron convidou alguém que não participa do grupo para ir à solenidade. E logo quem ele convidou? O desmandante do Brasil atual. Tem gente aí que fala que o Macron convidou por interesses. Não sei quais são os interesses, também não me interessa os interesses dele. Não me interessa o porquê ele entendeu em convidar. Só que, na verdade, na realização da reunião, nosso país, o Brasil, não participava. E, aliás, nos assuntos tratados, nos assuntos que foram versados, discutidos pelo grupo,
o Brasil não deu palpite, porque não lhe é dado essa participação direta dentro do grupo G7. Muito bem. Esse grupo se reúne desde 1975 para unir as maiores economias do mundo, como eu disse, e foi fundado depois da crise do petróleo de 1973, 74, incluindo no início, como eu digo, a Rússia, que depois foi afastada. E nessa reunião ocorrida agora, este ano, fazendo a conta, não sei qual é o número da reunião, mas também não é o que interessa aqui no momento, lá foi como convidado, então, o nosso desmandatário nacional. Em festa que pertencia, em reunião, em interesses, em discussões que pertenciam apenas aos outros. Mas, volto a dizer, não sei por que cargas d'água, o presidente Macron resolveu convidá-lo para participar. Evidente, eu não preciso destacar para a senhora, para o senhor que estão me ouvindo, muito menos para os jovens que hoje estão atualizados através das redes sociais, eu não preciso destacar, eu não preciso insistir que ele já chegou cheio de euforia lá, se considerando líder mundial. O que não é. Sabem, eu já falei aqui uma vez e vou ter que fazer uma pequena digressão sobre o assunto de novo. O conceito do Brasil como país, internacionalmente, começou, na verdade, após a Segunda Guerra. Até então, nosso país era completamente desconsiderado, em especial na Europa. Eu já falei aqui, vou repetir, que lá na Europa era comum entenderem que a capital do Brasil era Buenos Aires, de tão desconceituado, desconsiderado, desconhecido era o nosso país lá. Em tempos, evidente, de dificuldade maior nas comunicações. Hoje isso está muito mais difundido, porque as comunicações estão aí, à nossa frente, à nossa hora, a qualquer minuto, a qualquer momento, ou através das redes sociais, através da internet, através do sistema eletrônico, através da grande divulgação que a mídia abrangeu no mundo inteiro. Pois bem, em sendo convidado, o trapalhão já se achou. Acho que ele pensa naquela cabeça que eu não sei o que tem dentro, além das más intenções, acho que ele pensa que é líder mundial. Uma certa feita, ele se comparou com Getúlio Vargas. Ainda disse a bobagem de eu não vou me matar igual o Getúlio. Vamos deixar bem claro que o ex-presidente Getúlio Vargas, o homem que mais tempo teve no governo do Brasil, que foram 19 anos entre os dois mandatos, tirou a própria vida em 24 de agosto de 1954 por vergonha na cara, coisa que esse desmandante nosso atual não tem. O que ele menos tem é vergonha. Getúlio ficou envergonhado do seu segurança, só tinha um segurança, Gregório Fortunato, só um, não era como hoje, que tem meia Polícia Federal como segurança. Aliás, Getúlio podia andar na rua, era aplaudido pelo povo, diferentemente do bobalhão que nos governa hoje, que não consegue nem andar na rua. Se ele não levar 400, 500
jagunços do time dele para aplaudir, não tem ninguém que aplauda. E se ficar sozinho, tem gente para xingar e dizer as verdades que ele merece ouvir. Pois bem, Getúlio foi o primeiro homem que conseguiu, ainda no fim do seu primeiro mandato, foi afastado em 45 pelos militares naquela época, e ele estava então nesse final, que se chamou Estado Novo, período ocorrido entre 1937 a 45. Getúlio, ainda antes de ser afastado, com relacionamento feito com o então presidente norte-americano Franklin Delano Roosevelt durante a Segunda Guerra Mundial, começou a ser o primeiro brasileiro a divulgar com efetividade e de uma forma mais impositiva a existência do nosso país, que era completamente ignorado na Europa. E depois de Getúlio veio Juscelino Kubitschek. Depois de Getúlio veio o general Eurico Gaspar Dutra, depois voltou Getúlio e depois veio Juscelino Kubitschek. General Eurico Gaspar Dutra, um homem muito comedido, um homem muito pacato, um homem muito quieto, não era de andanças internacionais. Juscelino andou bastante, até porque era o desbravador que construiu Brasília. João Goulart, substituto depois do outro pinguço, aquele Jânio Quadros, que se elegeu em 60. Nenhum desses presidentes que eu mencionei, e vou acrescer mais um, eu sei que tem gente que não gosta quando se fale nisso, mas tem que se reconhecer, se não teve coisa totalmente boa, teve a maioria das coisas feitas foi muito boa do regime militar. Houve um dos presidentes militares, general Ernesto Geisel, que também era um homem reconhecido internacionalmente pela sua postura, sua forma de estadista. O que esse bobalhão que nos governa hoje pensa que é, mas não é. Depois do regime militar, o único nome que nos deixou ainda algumas coisas lá fora, está muito doente agora, também foi o nosso Kerensky, como eu já alcunhei ele aqui em outra oportunidade, o homem que abriu o caminho para o PT, Fernando Henrique Cardoso, mas que também, pela sua postura, pela sua maneira de se conduzir nas reuniões internacionais, divulgava muito bem o nome do Brasil. Pois o bobalhão que hoje nos governa foi para a França fazer palhaçada, como é normal da parte dele. De tal sorte que permitiram, não sei porquê, volto a dizer, eu não sei aonde o presidente Macron teve essa desbrilhante ideia de convidá-lo, permitiram que ele tomasse o microfone e já começou a fazer daquelas falácias extensas, dizendo bobagem, gaguejando, né? Mentindo. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, que não fez coisa nenhuma. O que ele está destruindo, ele não fala. Até que o próprio presidente Macron teve que lhe tomar o microfone da mão para acabar de que ele falasse, que não parava mais de dizer bobagem. Mas o que é pior, quando eu digo que era um convidado trapalhão, ele foi um convidado de todo o jeito, até meio afastado, meio rejeitado. Pensando em aproveitar a oportunidade daquele convite para ter contato com o presidente norte-americano Donald Trump, que depois ele chega no Brasil e diz bobagem, faz agressões e desafios ao Trump. Se um dia o Trump reagir, nós sabemos que não temos força nacional que possa impedir o poderio norte-americano, né, de fazer o que quiser. Na verdade,
o presidente Trump não vai fazer isso, que não há interesse nenhum. Mas o Trapalhão e a deslumbrada que o acompanha foram afastados, vejam bem, não foram sequer recebidos no fabuloso Palácio de Versalhes, construção do rei Luís XIV, na França, nos anos 1650, 40 e poucos, e que até hoje é uma das grandes locais, até de turismo, um dos grandes locais de solenidades na França. Próximo a Paris, bem próximo a Paris, se situa o Palácio de Versalhes. E lá foi feito um fabuloso banquete que o Pinguço Trapalhão não foi convidado, nem ele, nem a deslumbrada que o acompanhava. Então foi fazer lá mais uma das suas palhaçadas internacionais. E depois vem com aquela cara dura e aquela cabeça completamente desprovida de algum conhecimento que deve existir sempre nos administradores internacionais. Ele saiu de lá pensando que, mais uma vez, por certo, ele saiu de lá pensando que era um grande líder. Tão grande que não foi sequer recebido no jantar final de encerramento da reunião. Pois é, um convidado trapalhão. Foi lá para atrapalhar, foi lá para as conversas bobas, foi lá pensando naquela cabeça oca, que ia ter encontro, ia ser recepcionado, ia ter conversas com Donald Trump, e o presidente americano ignorou. Essa é a palavra certa, ignorou a presença dele naquela reunião. Até porque era uma presença intrometida. Volto a dizer, não sei aonde o presidente Macron estava, qual é a intenção dele em convidar o Brasil, que não participa do grupo, para ir a essa reunião com a representação internacional que o Brasil tem hoje. Volto a dizer, não é um Brasil que tivesse sob a mão de um Getúlio Vargas, não é um Brasil que tivesse sob a mão de um Juscelino, de um Fernando Henrique Cardoso. É um Brasil na mão de um bobo que pensa que é líder internacional. Tão descarado que já se comparou a Getúlio, o que nós temos que afastar de cara. E outra vez se comparando, vejam bem a idiotice, se comparando com Nelson Mandela, para dizer, eu, como Nelson Mandela, também tive preso. Mandela teve preso por ideologia, Mandela teve preso por resistir ao racismo imposto por Peter Botha e outros líderes da África do Sul. Mandela era um intelectual, Mandela, além de advogado, era um poeta. Mandela teve preso por suas ideias, não pelas bandalheiras que o nosso atual desmandante teve preso na época da Lava Jato há alguns anos atrás, e da onde não devia ter saído. Senhoras, senhores, jovens que me assistem, desculpe a minha emoção no falar do assunto, porque eu sou daquele tempo em que nós respeitávamos as nossas autoridades, em que nós gostávamos de dizer quem era o nosso presidente. Até porque eu ingressei a estudar quando Getúlio era presidente. E me formei no primeiro grau quando Getúlio havia poucos meses antes se suicidado. Era um representante brasileiro que orgulhava a sua nação, como outros brasileiros que orgulham a sua nação com a nossa bandeira e o nosso hino. Imaginem só, nas mãos de um elemento desses, que nós, senhora, senhor que me ouvem, jovens acima de tudo, porque de vocês é o Brasil do futuro, estamos há 3 meses para consolidar uma oposição forte, uma oposição que não deixem, através do voto, que é a nossa arma,
este elemento voltar a comandar o Brasil para bem do nosso país. Bom dia.